Eu estou começando aqui com Provérbios 24:10, não me xinga não, está escrito na Bíblia, tá? É uma palavra que em algumas regiões do país é uma palavra feia, né? Mas não é, está na Bíblia. Tem uma que eu conto um caso, deixa eu contar, não vou repetir para você, que por causa da minha formação, do local eu sou, a palavra ainda continua sendo feia para mim, né? Um dia eu estava eu tinha um pastor, ele era do Rio de Janeiro também, e nós estávamos conversando assim, aí não sei quem passou, aí o cara, não, porque o cara, ele sentou, entenda bem, a mamona, sentou não sei o quê, o cacetete, mas foi falando, mas não falou bem essa palavra não. E eu fiquei, irmão, o que é isso? É um homem de Deus, rapaz, que palavra feia é essa? Isso que eu falei? Eu falei, não, essa palavra que você falou é feia. Você não sabe que eu fui ler a Bíblia, estava na Bíblia? Exatamente o que ele falou, quer dizer, por causa da tradução, quer dizer, eu não tenho coragem de falar, né? Mas ele falava, como essa aqui tem lugar que o pessoal acha que é feio, mas você vai ler para mim, tá bom? 24:10, se te mostrares o quê? Está escrito lá na Bíblia, não está? Então não fui eu que falei, está ali. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É te mostrares fraco, até tem tradução que é fraco, fica melhor, né? Para todo mundo aceitar. Mas o que é isso? Nós temos angústia, todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de adversidade. Mas naquele dia, a nossa força não pode ser pequena. Se a nossa força for pequena, o diabo vai, entenda bem, prevalecer. O que nós temos que fazer? Buscar a força do Senhor. Buscar nos fortalecer nele, na força do seu poder. Veja o caso aqui na Bíblia Sagrada, que nós conhecemos, que eu quero que você abra os olhos para isso. O Davi fez uma declaração primeiro. O que ele fez no Salmo 27? Salmo 27. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, nossa parte. O Senhor é a força da minha vida, de quem me receberei. Por isso Davi, entenda, ele derrubou um gigante, mas ele matou um leão, matou um urso. Por quê? Ele tinha uma força sobrenatural? Sim, mas não dele. Ele está dizendo aqui, contando para nós, o Senhor é a minha força. Então é essa força que nós temos que buscar, é essa força que nós temos que ter para lutar em qualquer dia de adversidade. Aí eu saio do Salmo 27 para o 91. O versículo é o 15, mas eu vou ler o 14 também. E o 14 diz assim, 14, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aqui começa, vai clarear. Aí eu deixo aqui, vou ali no quadro que Moria conhece bem. Apocalipse 19:13, lembra comigo? Vamos lá. Vamos lembrar juntos. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então nós sabemos que Jesus é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Você tem que ter a palavra. Então ele está dizendo aqui, o salmista, porque conheceu o meu nome, porque conheceu a minha palavra, pois que tal encarecidamente me amou, porque ele conheceu a palavra e ele guardou a palavra. Estou trazendo coisas sempre repetidas aqui. Vamos lá, João 14:23, você conhece. Ele diz, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então você vê a importância de respeitar a palavra de Deus, de ter a palavra de Deus. Aí Paulo fez duas declarações da palavra. Uma ele chama o evangelho, é Romanos 1:16. O que ele diz? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Só a primeira parte basta. Pois é o poder do evangelho. Às vezes nós nos envergonhamos. Por que você não faz isso? Ah, porque eu não gosto, somos até dissimulados. Não é porque hoje eu não estou afim. Não, porque o evangelho diz a palavra de Deus, isso não é certo. Mas tem questão, tem vergonha. Não tem vergonha de se identificar? Por que você não faz isso? Todo mundo faz, mas eu não, mas eu sigo a palavra de Deus, eu sigo o evangelho. O evangelho é boas novas, está dizendo que eu sou nova criatura. Por isso eu faço isso. Como também, por que você não teve medo? Não, porque o evangelho diz que o Senhor é a minha força. E às vezes nós temos vergonha, não podemos ter, mas não posso parar aqui. Aí 1 Coríntios 1:18, também conhecido, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então quando eu respeito a palavra de Deus, quando eu amo a palavra de Deus, eu tenho
Deus comigo, eu tenho o poder de Deus comigo. Aí ele diz, Salmo 91, 15, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Não quer dizer que você não tenha lutas, que você não tem, mas ele vai estar contigo. Está contigo às vezes quando você está enfrentando uma adversidade no casamento, às vezes na vida financeira, às vezes com um filho, no álcool, nas drogas, às vezes uma vida promíscua, às vezes uma doença, entenda? Mas é uma angústia, mas ele está contigo. Essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que não tem vergonha, porque ele tem o poder de Deus com ele, por isso ele não se intimida. Nós temos que levá-los à palavra de Deus, temos que levá-los a ter a palavra de Deus. Lá no livro de Josué, isso aqui é muito forte, capítulo 14, versículo 11. Passa até aqui aqui, já viu aquele velhinho que quer contar vantagem? Parece que era o Caleb aqui. Diz assim, e ainda hoje, quem está falando é Caleb, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Que é isso, pastor? Você vai ver agora. Ele vai assim, qual a minha força era, tal é agora, a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Mas peraí, para você entender, você tem que ler o 10, para ver essa parte que parece cômica. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos. Bem, você acha que um homem de 85 anos pode ter a força do homem de 40 anos? A ciência hoje está evoluída, a boa alimentação, não é verdade? Nós temos aí hoje, né, creatina, temos whey, não sei o que, as pessoas praticam esporte e fazem isso e acabam tendo uma força. Mas não é isso que ele quer falar. O que ele está dizendo? A força dele era o Senhor. Tanto que quando o Israel estava tremendo diante dos seus adversários, estavam amedrontados diante do inimigo, esse homem Caleb falou assim, Números capítulo 13, Números é o 4º livro da Bíblia, o nome chama-se Números porque houve a contagem do povo de Israel em 2 ocasiões, por isso no plural. Então, Números capítulo 13, não vou ler tudo não, diz assim, o povo assustado ali, versículo de número 30, então Caleb fez calar o povo perante ele. Caleb, aqui ele estava com 40 anos. Aí assim, então fez calar o povo perante Moisés e diz, subamos animosamente, possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele está falando de quem? Por causa do Senhor. Ele tinha essa confiança. Então os anos se passaram, mas ele disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Então como eu tinha aquela força, eu tenho hoje, ele está falando. É a mesma coisa você, ande com o Senhor, não abandone o Senhor em nenhum momento da sua vida, essa força vai estar contigo. A angústia pode ter, ela pode aparecer, ela pode surgir, mas você não vai temer, o Senhor sempre será a sua força, você não vai se intimidar. Davi falou assim, que disse o Senhor a minha força, por isso expressou em 1 Samuel, aí você, 17:45, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, isso aqui é também citado bastante, é a época da batalha Davi e Golias, né? 45, Davi porém disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança. Às vezes o inimigo vem com câncer, às vezes ele vem com intriga, com discórdia, de repente, às vezes ele vem com ira, às vezes até alguém da família, pastor Jaime, eu não fiz nada, pessoa de repente. Eu podia contar casos e casos para vocês, de pessoas que passaram a me odiar sem eu ter feito nada, entende? Mas eu não fiquei, eu sabia que era o diabo, às vezes na família, às vezes na vizinhança, é verdade, mas aí o que você tem que fazer? Aqui, exatamente, tu vens a mim então com espada, com lança, com escudo, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esse nome aqui é daquela canção que eu canto com vocês aqui, Jeová Sabaote, quer dizer, Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome dele, Jeová Sabaote, quer dizer, eu vou te derrubar em nome dele. Somos nós, não importa o inimigo que está vindo, é uma angústia, a inimizade no lar, pastor Jaime,
meu filho, minha filha, às vezes dentro de casa, às vezes na vizinhança, como eu falei, às vezes no trabalho. Não fica escandalizado até na igreja, não é verdade? Mas você não se intimida, você não tem que lutar contra a carne e o sangue. Você tem que se levantar, usar a autoridade, usar o poder que é no nome de Jesus e derrubar esse gigante. Não temas, talvez você está assustado com um diagnóstico, pastor, terrível, que apareceu no meu corpo, terrível que apareceu na minha vida. Não esqueça, você tem um Deus, Ele tudo pode. O que você tem que fazer é estar com Ele. Não pode te mostrar, então volta lá em Provérbios, para você só pegar essa palavra direitinho, mas vamos sair já, de novo. Ele está dizendo, se te mostrares frouxo, fraco, né? No dia da angústia, a tua força será pequena. Não. Porque a minha força não é a minha força é do Senhor. Quando Deus falou para Abraão que ele seria pai com 100 anos, ele não sentia. Ele disse, a um homem de 100 anos vai ser pai, uma mulher de 90 anos, porque o Senhor era a força deles. Então é quando o Senhor é a força. Quando o Senhor é a força, todo mundo gosta disso aqui. Você suporta todas as lutas. Eu posso todas as coisas que me fortalecem. Poxa, como você gosta, como eu cito aqui, Filipenses 4,13, é muito usado no esporte, né? Você vê em MMA, você vê no futebol, você vê os atletas chamados cristãos, que costumam colocar esse versículo às vezes. Não estou criticando ninguém, julgando ninguém, não vou criar errado. Só estou dizendo, não é só falar, não é apenas usar uma camiseta, ou um boné, não é? Ou uma faixinha escrito, posso todas as coisas que naquele me se ele te fortalecer. Quando é que ele te fortalece? Quando você lê o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Quando você tem a palavra da cruz, a palavra a revelar, você busca a Deus, você dá atenção à palavra de Deus, você presta atenção naquilo que Deus diz, você dá atenção à palavra de Deus, aí sim você tem a força e você não se desvia, porque quando você despreza a palavra, você despreza a força do Senhor. Essa é a tática do diabo, é a cilada de Satanás. Ele traz alguma coisa para você sair da palavra. Uma pessoa, eu já comentei, não é frase minha não, foi alguém que falou, não morra com o veneno dos outros. Aí a pessoa explicou, o que é isso? Uma pessoa te ofende, uma pessoa te machuca, uma pessoa te prejudica e você está com uma raiva, você está com ódio, você está com ressentimento, você está com rancor, você está com revolta, você está morrendo com o veneno dos outros. Se você tivesse forte, você ia dizer o quê? A minha luta não é contra a carne e o sangue. Mas não tendo a palavra, você simplesmente não tem a força de Deus. Mas você pode ter a palavra e pode desprezá-la. Você tem a palavra, você sabe o que ela diz, mas você despreza. Quem despreza a palavra perece. Quer dizer, quem despreza a palavra perde. Você não pode desprezar o que Deus diz. Aquilo ali é a tua força. Então o diabo usa alguém para te ferir, para te machucar. É mais do que fazer isso, é tirar a sua força. Porque ele vai fazer você ficar com raiva, com ódio, entenda? Desejo de vingança, ele está tirando a tua força. Assim como Dalila tirou a força de Sansão. Porque foi o quê? Uma paixão proibida para ele, né? Porque ele era um nazireu, era um homem de Israel, se apaixonou por uma mulher daquela região. Bem, e se você olhar, Sansão já tinha feito coisas erradas antes. Só estou dizendo isso. Às vezes é isso, é uma paixão. Porque o diabo não quer fazer você ferir, ele quer tirar a sua força. Ele quer tirar a sua força. Às vezes é um ganho fácil, que pode vir também. O que ele quer, não é que você tenha um lucro maior. Ele quer que você perca a sua força. O Senhor é a sua força. Você tem que andar com o Senhor, tem que amar a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus, viver com a palavra de Deus, aí você vai ter essa força. E no dia da angústia, quer dizer, dia que surge uma luta, porque ele disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te desamparei. Você pode deixá-lo, ele não. Quer dizer, você perdeu a força, você deixou de lado, você tem que recuperar, buscar de todo o coração, aí você vai ser valente. Vamos para Jeremias então, o profeta chorão, versículos 4 e 5. Eu porém disse, deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor. E é verdade, irmão. A pessoa lá fora não sabe. Nós temos que ensiná-la o caminho do Senhor. O grande problema é quando nós somos do Senhor e não entendemos o caminho do Senhor. Ficamos apavorados com algumas adversidades
e deixamos o pânico entrar, deixamos a ansiedade entrar, algumas manifestações no nosso corpo, na nossa mente, e nós esquecemos como é que repreendemos aquilo, esquecemos que tem o nome de Jesus. Ele está falando daqueles que não conhecem ao Senhor, daqueles que não entraram no caminho. O Paulo fala aos Romanos, deixa eu ali no quadro, capítulo 3, versículos 16 e 17, olha o caminho deles. Em seus caminhos há destruição e miséria, entende? E não conhecer o caminho da paz, mas não é o nosso caso. Nós aceitamos a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, é o versículo que todo crente conhece, todo cristão evangélico conhece, todo cristão em geral conhece, que é João 14,6. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Precede sempre um artigo. Então eu sou o não é uma vogal ali. Eu sou o caminho. Aqui é o artigo definido, não tem outro caminho. Só tem esse, ele é o caminho. Nós não temos que andar nele. Nós não estamos no caminho onde não há paz. Não, nós estamos no caminho que há paz. Agora, presta atenção, Jesus é o caminho. Você aprendeu que Jesus é a palavra de Deus. Eu volto no Jeremias já, tá? No livro de Isaías, que é o vizinho dele, aqui no capítulo 55, no versículo 8, versículos 8 e 9. O Isaías escreve pelo Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então aqui estão os pensamentos do Senhor. Ó, eu tenho que começar a pensar de acordo com Ele. Eu tenho que começar a pensar de acordo. Quando eu penso o que não está de acordo, eu tenho que repreender. Pode ser uma coisa, às vezes, prazerosa, mas é pecaminosa. Está amaldiçoado, porque eu tenho os pensamentos do Senhor. Eu tenho o quê? O que Deus pensa. Eu estou no caminho do Senhor. Mais ainda. Mas aí eu penso perturbação, que eu vou perder o controle da mente e vou me jogar, vou fazer isso. Ou então eu penso que estou morrendo, né, que eu estou tendo pânico, esse que é de ansiedade. Eu amaldiçoo o que eu estou pensando em nome de Jesus, lembro que eu tenho agora os pensamentos do Senhor. Mas como é isso, pastor? Volta comigo. 1 Coríntios 2,16, Mauri que conhece, é só o finalzinho do versículo. Mas nós temos a mente de Cristo. Então eu tenho que pensar como Ele. Como é que eu penso como Ele? Aqui, ó. Eu penso de acordo com a palavra. Se o que eu penso não está de acordo com a palavra, eu amaldiçoo, anulo e desconsidero aquilo ali. Eu não vivo pelo que eu penso, eu vivo pelo que eu creio. O que eu penso não está de acordo com a palavra, eu repreendo. Por quê? Porque eu estou no caminho do Senhor. Nesse caminho, Isaías ainda, capítulo 35, versículo 8, mas não esqueça que eu volto ao Jeremias. 35:8, e ali haverá um alto caminho, o caminho se chamará o caminho santo. Agora um alerta: o imundo não passará por ele. Você pode frequentar a igreja, desculpe, não fique escandalizado, você pode ser pastor, mas se você for imundo, o que é imundo? No passado tinha um imundo, aquele que tinha uma doença tal, ele era considerado, lembra da mulher com fluxo de sangue? Mas o imundo hoje é aquele que não está lavado no sangue de Jesus, e se ele se lavou no sangue, ele voltou ao pecado, ele como é o porco que voltou, entenda, para a lavagem lá para a lama. Não, você é nova criatura, não adianta, não fique zangado. A pessoa está na igreja, não nasceu, ela tem que nascer de novo, porque senão ela vai gostar da lama, ela vai gostar da imundície, e ela volta. Quem nasceu de novo não consegue viver ali. Se a pessoa está vivendo, ela está fora do caminho, o imundo não passa. Então você pode ter título de membro da igreja, obreiro, diácono, presbítero, pastor, o que for. Você está imundo, você não passa por, você não está nele não. E você vai sentir isso quando você enfrentar a adversidade. Lembra da primeira parte? No dia da angústia. Porque você vai invocar e ele não vai poder te responder. Foi o Saul, rei de Israel. Invocou e Deus não pôde responder, porque ele estava imundo. Quando a pessoa está imunda, ela não entra no caminho. Não dá, não podia entrar. Lá no templo, o imundo não podia entrar. Então a pessoa não pode entrar, ela tem que ser lavada no sangue do Cordeiro hoje. Isso acontece quando a pessoa confessa, fala com Deus, ela é limpa. Mas vamos ficar aqui, senão eu fico filosofando. Ele diz assim: não passará por ele, mas será para o povo de Deus, o povo comprado pelo sangue de Jesus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz. Isso simboliza os demônios, irmão. Não tem negócio, demônio não entra. Podem fazer o feitiço que for, podem levar o seu nome, eu até brinco, com a boca do sapo, o sapo vai morrer, mas você não.
Pode levar o seu nome para encruzilhada, 7 encruzilhadas, 7 cemitérios, que pata que for, entenda bem. Nem temo isso, não. Porque não é que eu estou no caminho, não adianta que não vai pegar em você. Mas veja o que ele falou ali: não haverá leão. Você lembra daquele homem, profeta de Deus, que saiu lá de Belém de Judá e foi repreender um rei chamado Jeroboão, rei profano, rei idólatra, e ele fez uma idolatria e fez o povo todo praticar a idolatria. Aí o homem de Deus foi lá, repreendeu o altar, o rei ficou zangado, estendeu a mão dele ficou seca, ele rogou: ora o teu Deus. Ele orou, Deus revolveu a mão: vou lá, vou te dar um presente. Não, eu não posso voltar pelo caminho que eu vim, eu tenho que ir pelo caminho que Deus está mandando. Aí ele foi embora, um profeta foi atrás dele, e o profeta convidou ele para comer pão e tudo, mas ele disse: não vou comer. Eu só vou dar um resumo rápido, é 1 Reis 13, 17 já vou caminhar lá no 17, e assim: porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pães, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Caminho proibido para ele. 18. Mas o homem, é aquele caso que eu sempre digo: você não vai ouvir o bicho da capa preta, capa rosa, capa roxa, capa, sei lá, entenda qualquer aí. Esse negócio de macumba, de feitiçaria. O guia tal mandou um recado para você. Você quer saber de quê? Nada. Ou vai o seu horóscopo, né, que nós cristãos não queremos nessas coisas. Aí você não quer ouvir isso aí. Mas aí alguém diz: eu sou profeta. A profeta fala: calma, você não tem que ouvir o profeta, você tem que ouvir a palavra de Deus, porque o profeta não pode falar outra coisa, ele tem que falar a palavra de Deus. E ele diz o que para o homem? Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, meu tio, aí nós sabemos tudo. Ele foi lá, voltou. Quando ele voltou para o caminho, quem apareceu no caminho? O leão, e matou. Mas porque ele saiu? Não sai, Deus está no caminho, eu sou o caminho. Fora do caminho, Deus não tem compromisso comigo, Deus não tem compromisso contigo. Aí o leão pode te pegar. Então, voltando aqui, ele falou sobre isso. Aí nós temos que voltar aqui, que eu falei que estaria no Jeremias de novo. Capítulo 5, eu li o 4. Agora vamos para o versículo 5. Jeremias 5, versículo 5. E ele diz 5: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor. Sabe quem é grande? É você, irmão. Deus fez você grande, porque o nosso Deus é grande, você é grande. Pode ser pequeno dos olhos dos homens, mas no mundo espiritual, você é considerado uma pessoa grande, uma pessoa que conheceu, porque você é filho do Deus vivo, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Eu contei que uma senhora deu um testemunho, ela estava em viagem, de uma certa situação, ela me contando: pastor Jaime, e eu estava sentindo um problema na coluna lá, de mau jeito, alguma coisa, e eu falei com a recepcionista do hotel, estava conversando inglês com ela, que se conhecesse um massagista, que eu estava precisando. E um senhor atrás falou comigo, negócio assim: você é uma pessoa de sorte, hein? E disse: por quê que eu sou massagista? Aí na época, isso tem alguns aninhos, ela é massagista até do rei da Jordânia, rei Hussein na época, agora é o filho dele, mas na época era ele. E começou a citar várias personalidades de quem ele era massagista. E o pessoal do hotel falou assim: você deu sorte mesmo, isso aí é super conhecido. Ela deu um sorriso para ele: o senhor é que está com sorte. Por quê? Porque a senhora vai fazer na massagem na filha do rei dos reis. Mas quem é a filha do rei dos reis? Quem é o seu pai? Jesus Cristo, é o meu Senhor. Ela falou assim, e ele fez uma coisa, ela já aproveitou e pregou para ele tudo. Então aqui ele está dizendo: irei aos grandes e farei com ele, porque ele sabe o caminho do Senhor. Irmão, não seja pequeno, não. Você conhece o caminho do Senhor. Não aceite, entenda bem, Dalila no seu caminho. Não aceite Dalilo no seu caminho. Não aceite, entenda bem, que profeta algum te diga uma revelação que não está na Bíblia, que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia tem que ser adequada aos dias atuais. Não, Jesus disse: os céus e a terra passarão, tudo passa aí, irmão. Verdade, eu já usei um cabelo desse tamanho, hoje não uso mais. Já usei a calça aqui em cima, sabia disso? Sabia que eu já usei calça aqui? Alguém mais já usou calça? Calça de homem. Alguém já usou calça aqui? Levante a mão, por favor. Pensei que era só eu. Falei: rapaz, só eu que fiquei velho aqui, só eu que envelheci, né? Já usei, né? Tudo. Já usei um sapato chamado cavalo de aço. Alguém usou cavalo de aço?
Você deu um cavalo dessa, ficava, né? Parecia que você estava, não, aquilo tudo. Já usei óculos escuros à noite. Entende? Tudo foi moda, mas passou. Mas a palavra de Deus não passa. Ela não fica antiguada, não tem isso. É a mesma palavra. Então não saia, você conhece, você não é pequeno. Os pequenos não conhecem. Volta o 3. Eu, porém, disse: deveras, esses são os pobres, quer dizer, pequenos, são loucos, que não sabem o caminho do Senhor. Mas nós, versículo 15, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor. Quer dizer, as pessoas virão a nós sabemos o caminho do Senhor, temos que dar o caminho para eles, nós conhecemos, não podemos entrar no erro deles. Digo, não saia do caminho, nem para ficar rico, nem para se realizar como homem ou como mulher, não, você se realiza na presença de Deus. O pessoal canta aqui o Ministério de Adoração: me realizo em tua presença. É ali que você se realiza, e as pessoas não sabem isso. E ele fala mais para terminar: eles, né, irei aos grandes, falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Eles sabem o que Deus fez, o que fez lá no Calvário. Ele sabe que Jesus morreu na cruz por ele, para dar uma nova vida para ele. Ele sabe que o dia que ele nasceu, que ele aceitou Jesus, ele nasceu de novo. O dia que ele foi batizado nas águas, ele sepultou o velho homem. Tanto que eu digo: você já fumou na vida, pastor? Nunca. Quem fumou foi o velho, já tinha até dedo amarelo, mas eu não, nasci de novo. Me tornei uma nova criatura. Verdade. Me tornei, você também. Então eu conheço o juízo de Deus, eu sei o que Deus decidiu a meu favor. E diz: mas este, de comum acordo, quebram o jugo e romperam as ataduras. Estão fazendo isso. Não vamos fazer, não vamos tirar, não vamos sair da palavra, não vamos sair daquilo que Deus tem nos dado. Essa é a palavra para você. Você não é pequeno, não, para ficar saindo do caminho. Você é grande, você conhece o caminho. Anda no caminho, ame o caminho, respeite o caminho. Não quer dizer que você não vai ter angústia, mas no dia da angústia estarei com ele. Porque Salmo 91, 15, né? Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Quer dizer, darei a ele a vitória na oração, darei a vitória naquela situação. Em tudo nós somos mais que vencedores.